Boa noite, Sala Chico. Com muito prazer que nós estamos hoje, nesta quarta-feira, iniciando o quarto capítulo do livro de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. É como sempre um prazer estarmos reunidos, ainda que virtualmente por enquanto, para prosseguirmos nessa jornada, tentando encurtar as distâncias e dar continuidade aos nossos estudos doutrinários. A gente lembra que esses estudos eles estão disponíveis tanto no canal da Sala do YouTube e na página do Facebook, também da Sala Chico Xavier. São compartilhados nos mesmos dias, às quartas-feiras, às 19h30. Daremos continuidade a esse estudo nesse formato até que seja possível a volta de nossas atividades presenciais. A partir desse momento, quando enfim houver a cura, o distanciamento social não for mais necessário, daremos reinício às atividades de estudo sistematizado da doutrina espírita, da mediunidade, às quartas e os domingos. Até lá, ficaremos com os estudos virtuais, a princípio, com esta obra de Leon Denis, que deve se estender até o finalzinho do ano. Havendo a liberação para as atividades presenciais antes do final do ano, a gente vai pensar num outro dia para a gente estar compartilhando essas atividades e darmos prosseguimento ao estudo. Antes de iniciarmos, propriamente dita a nossa noite, vamos fazer a nossa prece inicial, elevando os nossos pensamentos a Deus, fechando os nossos olhos e agradecendo pela oportunidade de estarmos reunidos aqui mais uma noite. Pedimos para que o conhecimento adquirido seja aplicado da melhor maneira possível, que tenhamos a sabedoria para aplicá-lo e que tenhamos a consciência de o quanto antes nós trabalharmos pelo nosso progresso moral, melhor nós estaremos e mais aptos a ajudar os nossos irmãos nós estaremos. Que a espiritualidade amiga haja conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Para iniciarmos esse capítulo, chamado A Personalidade Integral, gostaria de relembrar aquele passo a passo de estudos que nós conversamos na semana passada, que a gente, toda vez que trabalha um texto ou uma obra, eu procuro, na maneira que eu estudo, dividir em 4 tópicos para facilitar a minha compreensão. E eu torno a compartilhar com vocês na esperança de poder, de alguma forma, contribuir. Lembrando da importância de nós estarmos, cada um procurando estudar o capítulo, fazendo as suas anotações, para que o conhecimento se solidifique e se aprofunde cada dia mais. Quanto mais nós lemos a obra, mais nós percebemos o quanto que é importante nós resgatarmos o conhecimento adquirido dos capítulos anteriores. Então, a gente procurar manter fresco na memória o conteúdo lido anteriormente vai auxiliar muito na compreensão dos capítulos daqui para frente. Daí a importância de a gente procurar anotar, para a gente poder voltar nas nossas anotações. Enfim, esse estudo seja um estudo de fato sistematizado da obra, que é o nosso objetivo aqui com esses encontros virtuais. E o que Leon Denis nos apresenta nesse capítulo, A Personalidade Integral? Como nós falamos, a gente divide em 4 tópicos fundamentais, que nós consideramos fundamentais para compreendermos um capítulo de um livro, uma obra inteira. Que é o tema do que fala o capítulo, o objetivo do autor ao falar desse capítulo, quais são os argumentos que o autor utiliza para chegar a esse objetivo, para discorrer sobre o tema que ele está falando, e quais as conclusões do autor, ou quais as considerações. De repente ele não chega à conclusão, mas ele apresenta algumas considerações a respeito do tema. E nesse esquema, a partir desses 4 aspectos que nós vamos estar trabalhando. Inicialmente,
Nesse capítulo, a personalidade integral, Leon Denis ele vai trabalhar com a ideia da existência de vários planos de consciência. A princípio, um eu profundo e um eu ordinário. Ele vai descrever, através dos estudos que pesquisadores fizeram no início do século XX, a respeito das diversas manifestações de personalidades que os indivíduos eles apresentaram. Então ele pega vários estudos de caso e vai descrevendo a existência de uma personalidade principal e outras personalidades secundárias. Além disso, ele vai paralelamente introduzir a percepção da diferença entre essas manifestações da personalidade do indivíduo, da consciência do indivíduo. Essa é uma palavra importante para nós frisarmos nesta noite, a consciência do indivíduo, desses níveis de consciência e as manifestações mediúnicas, que ele estabelece sim essa diferença para que não hajam dúvidas na compreensão dessa compreensão de nós sabermos que existem as manifestações mediúnicas em que o médium ele sofre a influência do espírito, bem como a própria consciência do indivíduo vai se manifestar de formas diferentes em situações distintas. Então, ele tem como objetivo, apresentando esse tema para a gente, indicar os 3 modos de manifestação da consciência, indicando a diferença entre elas, bem como esses fenômenos mediúnicos que nós conversamos, Além de indicar a existência de uma complexidade maior do ser, que vai ultrapassar aquilo que nós temos de controle imediato. Ele está dizendo pra gente que o nosso ser, ele é mais complexo do que aquilo que a gente tem consciência e que a gente consegue dominar no momento. Que nesse momento ele se compara a alguns estudos de psicólogos e de neurologistas mais recentes sobre a existência dos vários níveis de consciência. Freud falava sobre o id, ego, superego, enfim, a gente tem esses vários níveis na percepção e na leitura de diversos cientistas contemporâneos sobre as diversas camadas de um único indivíduo que se manifestam em períodos específicos e por causas específicas e com características muitas vezes distintas. Nos exemplos que Leon Denis apresenta, nós percebemos que em muitos casos, existem casos que ele cita que a pessoa apresenta 4 personalidades distintas e como elas se diferenciam entre si. Relembrando que esses estudos de caso, eles são originários de pesquisas de cientistas da época, do início do século passado, período no qual Leon Denis escreveu essa obra. Quais são os argumentos que Leon Denis ele utiliza para trabalhar com a ideia desses diversos níveis de consciência, a existência dessas diversas consciências? Em primeiro lugar, ele vai trabalhar com a apresentação desses níveis de consciência de 3 maneiras, em 3 modos. Ela se apresenta de 3 formas que a gente já vai falar sobre elas. Além disso, ele trabalha, como nós falamos anteriormente, com a questão dessa distinção. Ele se preocupa, durante algumas páginas, em descrever como são estabelecidos e como são reconhecidos essas consciências distintas nos indivíduos para diferenciá-las dos fenômenos mediúnicos. Em linhas gerais, quando nós temos uma manifestação mediúnica, existem algumas coisas que podem estar em comum com esses níveis com o início de um novo estado de consciência do indivíduo, e ele fala sobre a questão do sono ou então desta sensação de sonolência, Então, que algumas manifestações mediúnicas são precedidas dessa sensação de sonolência, Mas o que ele coloca como diferença?
ele estabelece, ele indica, na verdade, que nos fenômenos mediúnicos, como nós bem sabemos, se reconhece a existência de uma segunda pessoa. É perceptível que aquele indivíduo não tem mais controle total daquilo que está sendo dito. E no caso, por exemplo, de uma manifestação mediúnica onde haja psicografia ou a psicofonia, existem casos que a voz do indivíduo é a voz daquele espírito quando encarnado, ou o estilo de escrita é o estilo de escrita daquele espírito também quando encarnado, que é impossível ser reproduzido por uma terceira pessoa. Então, somente o dono daquela voz, somente a pessoa que escrevia naquela forma originalmente é capaz de proceder daquela forma. O que leva, em muitos casos, o reconhecimento da originalidade das cartas mediúnicas. O Chico Xavier mesmo, né, já foi reconhecido diversas vezes como os livros que ele psicografava, como tendo como autores pessoas já desencarnadas, e mesmo essas pessoas sendo consideradas, já estão desencarnadas, desculpa, mesmo essas pessoas, mesmo esses poetas, esses escritores já tendo desencarnado há alguns anos, a comunidade científica reconheceu através do padrão de escrita, do estilo de escrita, aquele indivíduo. Então aquela psicografia de Chico Xavier foi creditada de fato àqueles poetas, àqueles escritores, por haver essa técnica, essa semelhança de estilos que só o indivíduo original poderia produzir. O que é totalmente diferente dessas manifestações da consciência, porque a manifestação da consciência é algo interior ao indivíduo, não é algo externo. E essa é uma diferença fundamental. Os modos de consciência, apesar de nem sempre termos controle, são interiores ao indivíduo. E Leon Denis nos coloca sobre a relação deles com a nossa existência eterna quanto espíritos. Então, assim, ele vai descrever o quanto esses níveis de consciência e o quanto que nós dominamos, o quanto nós avançamos nesses níveis de consciência. Isso está relacionado à questão da espiritualidade e da eternidade do indivíduo. Para nós compreendermos melhor o que é essa questão da consciência, nós vamos utilizar algumas definições. Uma definição que eu encontrei na internet de um filósofo, matemático, cientista russo, que ele fala o seguinte sobre a consciência. A consciência é o conhecimento interior, independente de sua atividade mental. É, antes de tudo, a tomada de conhecimento de quem ele é e de onde está e do que sabe e do que não sabe, e assim por diante. Então, a consciência é aquela capacidade de se conhecer interiormente, conhecer os seus limites, aquilo que ele pode, aquilo que ele não pode fazer. E à medida que se toma consciência disso, e nisso a gente vai lembrar de novo lá de Santo Agostinho, sobre a questão do conhecimento de si mesmo, o quanto que esse avanço, o quanto que o aprofundamento desse conhecimento é fundamental também para a gente perceber esses nossos graus de consciência. A gente usa normalmente uma expressão, mas você precisa ter consciência do que faz, a gente precisa ser no sentido de se apropriar daquilo que é feito. Então Leon Denis vai nos descrever as formas em que muitas vezes de maneira não consciente, fora do nosso controle, nós apresentamos essas diferenças de níveis de consciência sem ainda uma causa justificável de forma racional para nós, espíritos encarnados nesse planeta de provas e expiações. Então, nesses diversos graus de consciência, a gente lembra
ainda da questão 754 do Livro dos Espíritos, num dos comentários, né, a gente tem a seguinte afirmação: a sobreexcitação dos instintos materiais abafa, por assim dizer, o senso moral, assim como o desenvolvimento do senso moral enfraquece pouco a pouco as faculdades puramente animais. De que forma que isso se complementa com esse capítulo, a personalidade integral de Leon Denis? No Livro dos Espíritos, os espíritos colocam para Kardec, para responder a pergunta que foi colocada, essa questão de quanto mais nós somos dominados pelos nossos instintos, mais distantes nós estamos da nossa tomada de consciência. E quanto mais próximos da tomada de consciência, mais distante nós estamos do domínio dos instintos. Então, quanto mais nós temos consciência do todo, do nosso todo como ser, como indivíduo, mais próximo, mais distante nós estamos da questão animalística. Então, nós estamos num processo constante de evolução, onde essa consciência ela é chave fundamental para nós prosseguirmos. Muitas vezes essa consciência ela é limitada pela questão física, e é nesse sentido que Leon Denis apresenta os 3 modos de consciência. Ele vai apresentar de que forma nós temos esses 3 estágios de consciência. E quais são esses 3 modos de consciência que Leon Denis nos apresenta? Os 3 modos de consciência que Leon Denis nos apresenta são as seguintes. A primeira delas, de maneira restrita, que é essa que nós vivemos na vida normal. O segundo é uma mais completa e extensa, que ela é identificada nos momentos de desprendimento. Foram aqueles vários exemplos que Leon Denis nos apresentou. Num dos casos, uma mulher, às vezes ela estava sentada conversando, ela tinha uma personalidade mais introspectiva, mais negativa, e ela estava fazendo algum trabalho manual. De repente, ela entrava num estado sonolento e apresentava, quando ela despertava, entre aspas, ela despertava de uma maneira muito mais animada, uma pessoa que as pessoas tinham prazer em estar perto, porque o tipo de conversa era diferente. E essa pessoa que se apresentava, essa consciência que se manifestava depois desse estado de sonolência, essa pessoa ela tinha consciência da existência, ela lembrava da existência daquela pessoa mais negativa, menos animada, e às vezes se referia a ela de uma maneira mais irônica. Quanto àquela pessoa que se manifestava, aquela consciência que se manifestava, normalmente não se lembrava da segunda pessoa, da segunda consciência que se manifestava depois desse estado de sonolência. Então, assim, uma pessoa pode ter conhecimento da outra, simplesmente chamar de pessoa, mas é consciência. Uma consciência pode ter reconhecimento da outra, lembrar da existência da outra, mas o caso contrário pode também não acontecer. Então, essas diferenças desses níveis de consciência, Leon Denis acaba descrevendo, e é um desses casos que a gente lembra da questão do sonambulismo. Essas questões, o segundo caso e o terceiro caso, que é o modo que se manifesta de maneira mais perfeita, mais extensa, que é depois da separação definitiva do corpo, né, que é no momento do desencarne, quando o espírito retorna à vida espiritual, ao plano espiritual. Então, nesses 3 modos, a gente encarnado, vivendo a nossa vida normal, a gente encarnado no estado de sonambulismo, no estado de sonolência, em algum momento de desprendimento do corpo, do espírito do corpo, e o terceiro, que é a forma de consciência mais perfeita, é quando o indivíduo recupera a sua forma
de consciência mais perfeita, que no momento em que há o desvencilhamento do espírito e do corpo, né? A volta do espírito ao plano espiritual, que é o nosso lar eterno. Então são nesses 3 estágios. Quando a gente para pensar sobre essa questão da manifestação dos espíritos, do desprendimento do espírito, né, seja na questão do sonambulismo, seja na questão após o desencarne, a gente lembra do capítulo 8 do Livro dos Espíritos sobre emancipação da alma. Então, assim, é um capítulo interessante para a gente estar retomando a leitura, para auxiliar a gente, para dar subsídios, para a gente compreender essa questão do processo de emancipação da alma, na questão do sono, na questão do próprio desencarne, na questão de momentos de algum lapso, enfim. Então, esse momento de emancipação da alma é um processo importante para a gente estar compreendendo, auxiliando a gente a compreender esse capítulo. E a gente vai lembrar nesse momento da importância da oração antes de dormir. A oração é importante sempre, né? Mas como nós estamos falando aqui nesse momento sobre essa questão da emancipação da alma, da alteração dos níveis de consciência, da modificação dos níveis de consciência do indivíduo, o quanto que é importante nós fazermos a nossa oração antes de dormir, nós pedirmos a orientação dos bons espíritos, que por mais que conscientemente essa nossa consciência atual de espíritos enquanto despertos não tenha a consciência, a lembrança daquilo que nós vamos fazer quando nós desprendemos o nosso espírito do nosso corpo, é fundamental que nós tenhamos boas companhias, que nós estejamos mantendo a sintonia e a vibração com os bons espíritos, para que nós possamos prosseguir sempre em caminho do bem e assim evitar as más influências, que nós tenhamos questões negativas durante o nosso sono, que nós possamos atrair durante o nosso sono, durante o sono do nosso corpo físico, né? Porque o nosso espírito ele vai estar emancipado, vai estar em contato com outros espíritos, que sejam sempre espíritos amigos, espíritos que estejam com a disposição para nos ajudar ou que nós possamos ajudar de alguma maneira. Então, assim, a oração é só essa ressalva sobre a importância da prece antes de dormir. Então, creio que esses 3 modos de consciência, a maneira que ele se manifesta, são 3 pontos, são os pontos fundamentais desse capítulo. Nós compreendermos, né, a existência desses níveis de consciência e o quanto que isso está relacionado a nossas experiências anteriores e de que forma que isso pode se manifestar. Então, assim, por mais que em alguns casos, caso dessa forma, dessa terceira forma, modo mais perfeito que Leon Denis nos coloca, que é o momento do desprendimento do espírito na carne, é o momento em que nós retomamos todas as nossas experiências anteriores, ainda que seja de uma forma mais gradativa. Então, aquilo que nós sabemos, aquilo que nós não sabemos, ele vai ser exposto, vai ser finalmente vai ser ativado dentro da nossa percepção, coisa que não acontece nos dois primeiros estágios. Por fim, qual a conclusão? O que nós podemos compreender sobre esse capítulo, né? A que conclusão nós podemos chegar que Leon Denis nos orienta nesse capítulo, a personalidade integral, ao falar sobre a existência desses diversos modos de consciência? Leon Denis, ele apresenta a capacidade que nós temos de nos transformar quando nós mudamos o nível de nossa consciência, o que vai acontecer através de um processo constante. A mudança desses estágios de consciência, a apropriação dessa consciência, ela faz parte de um processo constante. Daí a gente volta
a afirmar e a relembrar a importância do conhecimento de si mesmo, a importância do estudo, a importância de nós nos interiorizarmos, nós compreendermos os nossos limites, para que nós não só possamos respeitá-los, mas a gente deve respeitá-los quando necessário, mas também para ultrapassar as barreiras que nós muitas vezes nos impomos. Nesse sentido, Joana de Ângeles, na obra Momentos de Consciência, no capítulo 10, ela fala rapidamente sobre a questão da consciência. A conquista da consciência abre espaços para o entendimento das leis que regem a vida, facultam do progresso do ser, que se entrega a tarefas de educação pessoal e, por consequência, da sociedade na qual se encontra. Então, Joana nos esclarece, complementando o que Leon Denis vem nos colocando, que essa tomada de consciência, essa nossa apropriação do nosso conhecimento, a aquisição de novos conhecimentos devem ser sempre trabalhados para o nosso progresso moral. E o que é trabalhado para o nosso progresso moral, ela vai, por consequência, auxiliar a sociedade na qual nós nos encontramos. Então, trabalhar para o nosso bem, para essa tomada dessa consciência plena, é um trabalho que nós fazemos por nós mesmos, mas é um trabalho que nós fazemos também pelo coletivo. Que nós tenhamos sempre essa clareza e que nós não nos assustemos quando, de repente, por algum motivo, a gente tiver alguma solução, né, por alguma questão que a gente às vezes não sabe como chegou a essa conclusão, mas você por algum motivo sabe como fazer aquilo. É a sua consciência, está gravado dentro da sua consciência essa capacidade de fazer. A gente pode não ter as ferramentas para compreender isso de forma imediata, mas muitas vezes a solução está dentro da gente. E se não está nesse momento sob nosso domínio, ele pode estar de uma forma mais plena à medida que nós nos exercitamos. Então, que nós possamos fazer esse exercício de compreensão para que nós possamos ter cada dia que passa mais controle de nossa existência, até que nós possamos chegar a essa tomada de consciência perfeita, próxima do homem, da integralidade do ser, que é o pensamento, a complexidade do ser tomada para si, né? O indivíduo por completo, tendo consciência de tudo aquilo que ele pode ser e de todos os caminhos que ele pode e deve seguir. Então a gente fica por aqui hoje. Na próxima semana nós vamos falar sobre a alma e os diferentes estados do sono. Mais uma vez eu peço, por gentileza, para quem puder, quem tiver um tempo, além de ler o capítulo do livro, que a gente deixa disponibilizado a versão digital aqui no grupo, quem quiser pode pedir no privado, a gente pode compartilhar, mas dá uma lidinha também nesse capítulo 8 do Livro dos Espíritos sobre a emancipação da alma, que vai dar mais subsídios para a compreensão do próximo capítulo. A gente fica por aqui aguardando os comentários, as sugestões, as observações a respeito do estudo dessa noite. Até mais, foi um prazer. Tchau, tchau.